Começa agora na Brasil Atual, Construindo a Cidadania. Espaço aberto para as pessoas que, com o seu trabalho e empenho, fazem de nossa cidade um lugar melhor para viver. Produção e apresentação, Aline Chaves. Boa tarde, vamos iniciar o programa Construindo a Cidadania. A família é considerada uma instituição responsável por promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social. O papel da família no desenvolvimento de cada indivíduo é de fundamental importância. É no seio familiar que são transmitidos os valores morais e sociais que servirão de base para o processo de socialização da criança, bem como as tradições e os costumes perpetuados através de gerações. Para falar sobre o assunto de família, eu convidei o pastor Silas Cola, da Igreja Batista de Pirangi. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. É um prazer imenso poder estar aqui com vocês, falando de algo tão precioso como a família. Pastor, biblicamente, como podemos considerar constituída uma família? Se formos olhar pela Bíblia, eu creio que o primeiro casamento, a primeira instituição da família, deu-se na criação do homem e da mulher, né? O próprio livro de Gênesis, no capítulo 5, verso 2, diz: homem e mulher os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, e no dia em que foram criados. E você vê lá também em Gênesis 3, 2, aonde fala, e o Senhor os abençoou. Então eu vejo ali que a bênção é a primeira instituição do casamento e assim formando uma família, né? A família é responsável em promover a educação dos filhos e influenciar o comportamento dos mesmos no meio social? Eu creio que sim. Eu creio que a maior responsabilidade é da família. Apesar que hoje, na dificuldade do trabalho diário, onde a gente vê a mulher também assumindo o papel de responsabilidade no trabalho, assim como o esposo, muitas vezes os filhos não ficam quase com a família, com os pais, né? Mas ainda assim a família é responsável pela formação do caráter, da estrutura da criança, do jovem, né? Até que ele possa caminhar sozinho. Eu vejo sim que a família tem uma grande responsabilidade. Inclusive a própria palavra de Deus fala em Provérbios 22, 6, educa o seu filho o caminho que deve andar e quando ele crescer não vai se desviar. Então os pais têm sim uma responsabilidade na educação, na instrução do filho de como andar, como conduzir a sua vida assim que estiverem já numa idade onde vão ter que cuidar de si próprio, né? E o pastor acredita assim que Deus cobra os pais ou é uma responsabilidade somente social? Muitas vezes não vejo nenhuma cobrança, né? É a lei da semeadura, né? Quando nós não educamos, nós colhemos, né? E isso aí é uma realidade da vida hoje. A educação, eu preciso assumir a minha responsabilidade. Não posso passar para a escola, passar para o governo. É muito fácil empurrar para os outros algo que fui eu que coloquei no mundo. Então eu tenho que cuidar, eu tenho que educar. O ambiente familiar é um local onde deve existir harmonia, afetos, proteção e todo tipo de apoio necessário na resolução de conflitos ou problemas de algum dos membros. É possível, na sua opinião, uma família bem estruturada acontecer de desvio de personalidade em um de seus membros? Olha, dizer que não seria hipócrita, eu creio que sim. Pode acontecer de uma família com estrutura, até mesmo uma família que tem uma estrutura bíblica, uma base cristã, de repente um filho vir a seguir outro caminho. Mas eu aprendi também que o bem sempre vence. Isso não é história, não é fantasia, é realidade. Se nós formos ver pela Bíblia, o filho pródigo, ele se desviou dos ensinamentos do pai. Foi procurar festas, orgias, tantas outras coisas, mas no momento de crise em que ele se sentiu só, de quem ele se lembrou? Da família. Voltarei para a casa de meu pai. Por quê? Onde reina o amor, onde reina a estrutura cristã familiar verdadeira, sempre vai ter algo melhor para oferecer. Então seu filho pode até sair por um caminho errado, mas ele vai se lembrar que o melhor caminho é o caminho que os pais ensinaram. Ele vai voltar. Então existe uma esperança, né, pastor? Com certeza.
Isso é muito bom. Eu gosto sempre de frisar aqui os direitos que temos e também as obrigações. Você, como líder espiritual, acredita na possibilidade dos jovens, devido à impunidade beneficiada pela maioridade penal e também pelo excesso de direitos, acabarem se desviando com maior facilidade para um mau caminho? Olha, Aline, eu vou ser bem sincero. Eu não vejo a impunidade na lei, na maioridade. Eu vejo que muitas vezes a impunidade começa dentro de casa. Quando um pai corrige, a mãe acorta. Ou quando o pai acorta quando a mãe acabou de corrigir. Ou quando o seu filho vai para a escola e de repente a professora ou a diretora da escola passa a tratar, né, de forma mais rígida ou disciplinar o seu filho. Em vez de você saber o erro do filho e corrigir o filho, você vai brigar com a professora, vai brigar com a diretora, porque a diretora tocou no seu filhinho, né? Aquele filhinho de 2 metros de altura, de 180 quilos, né? Ah, meu filhinho, você... Não. Peraí, meu filho está na escola, ele não está comigo. Se ele foi corrigido, algum erro ele cometeu. Então ele tem que pagar pelo erro, né? Porque muitas vezes... mas a maioridade gera a facilidade para o adolescente, para o jovem cometer um crime, isso e aquilo. O maior crime é o que nós fazemos dentro de casa. Quando o nosso filho responde para a mãe, né, e a mãe corrige, eu pego e falo para o meu filho, não, a mamãe é ruim, o papai é ruim, o papai é mau. O que você está fazendo? Você está dando autoridade para o seu filho ter uma péssima criação e uma péssima conduta. Porque sempre que ele errar, um lado vai poder apoiar. Um lado vai passar a mão na cabeça dele. Então eu creio que a lei, ela não precisa ser usada quando você usa dentro da sua casa, ela, de maneira correta. Olha, quando minha esposa corrigir, eu não vou corrigir, eu não vou acoitar. Eu vou confirmar. Quando na escola meu filho receber uma correção, eu quero saber o erro. E ele tem que ser corrigido pelo erro que cometeu. Então, infelizmente, hoje não se respeita em casa, não se respeita na escola, não se respeita nem dentro das igrejas. Você acha que vai respeitar a polícia, vai respeitar a lei? Vai respeitar ninguém. Infelizmente, acho que a maioridade tem que começar ali, ó. Meu filho está com 2 anos, está com 3 anos, está com 4 anos, errou. Você precisa ser disciplinado. E falta, pastor, acredita que falta um pouco de autoridade dos pais? Porque a maioria dos pais hoje trabalha. Eu já ouvi muito isso, pessoas falarem que por trabalhar e ficar pouco tempo com o filho, ele acaba deixando o filho fazer o que quer. E isso daí, o pastor acredita que também seja o motivo de estar prejudicando a criação dos filhos? Infelizmente, é uma necessidade hoje. A esposa está colaborando com o esposo, né, no sustento familiar, mas por outro lado tem um custo. E um dos custos quais são? Esse de você ter que deixar seu filho de repente à mercê de uma pessoa para cuidar, de repente você fica o dia todo. Tem pais que passam semanas sem ver o filho, porque quando chega o filho está dormindo e quando sai, o filho já saiu às vezes para a escola ou não vê o filho, né? Mas eu creio que existem as formas de você passar carinho, passar a sua presença. Momentos preciosos, né? A partir do momento em que você pega a oportunidade que você tem com o seu filho e passa para ele o que é bom, eu creio que aquilo vai marcar, né? Eu lembro do nó do afeto, né? O pai que saía e deixava um nó sempre no lençol do filho e dizia, olha, esse nó significa que o papai passou aqui para dizer um oi para você e você estava dormindo. E o pai nunca teve presente em uma reunião, mas o filho sempre foi o melhor aluno. Aí não entendiam como. E ele disse, não, meu pai sempre está presente, mesmo não estando vendo ele. Então nós podemos ter meios para marcar presença na vida dos nossos filhos. Pastor, é aconselhado ter filhos através de produção independente? Eu creio que não. É o meu ponto de vista. Eu creio que a partir do momento em que Deus criou homem e mulher, Ele já fez tudo bem feito. Eu creio que o que Deus faz é perfeito. Então, se Deus me deu o privilégio de ter uma esposa, a Bíblia diz que é encontrar a bondade de Deus. Então, se Deus me deu o privilégio de ter uma mulher, para com ela formar uma família, com ela ter filhos, por que eu vou ter uma criação independente? Eu vou, por exemplo, não posso, né? Eu sou o homem, né? Aí a mulher ia ter, né? Mas e aí? Cadê meu pai?
Cadê aquele que vai cooperar com a educação? Ah, mas eu tenho dinheiro, eu tenho condições. E quem falou que o dinheiro compra tudo? Nem sempre, né? Verdade. Eu gostaria de saber qual é a posição da igreja em relação à adoção, pastor. O pastor, por exemplo, é da Igreja Batista, né? E qual é a posição de vocês? Eu tenho 2 filhos hoje, eu amo os meus filhos, né? Mas eu não descarto a possibilidade de um dia eu adotar uma criança, né? Não precisa ser um recém-nascido. Poderia ser uma criança, um jovem, um adolescente. Eu creio que a adoção é a oportunidade de uma pessoa que não pôde ter o carinho dos pais encontrarem uma família. E a família que não pôde ter um filho, encontrar, assim, um filho. E eu ouvi falar, pastor, muitas pessoas falam que os filhos adotivos costumam dar mais trabalho. Até por isso que eu fiz essa pergunta. Dá mais trabalho do que os filhos do casal mesmo. O pastor acredita nisso? Veja bem, Aline, um filho adotivo, ele traz consigo alguns traumas. O desprezo, talvez, da família, o abandono. Nós não podemos questionar ou julgar isso. É um processo que precisa ser trabalhado. Eu creio que a pessoa que vai adotar, ela precisa estar preparada para isso. Para encontrar, de repente, um filho áspero. Porque a vida para ele não foi tão fácil. Ele encontrou uma família que o ama, encontrou. Mas do outro lado, ele também tem uma família que o abandonou. Uma família que o desprezou. E nós não vivemos isso, então não podemos julgar, não podemos condenar. Mas eu creio que o amor sempre vence. Eu creio que com amor, com carinho, com dedicação, sempre nós vamos conseguir passar, por mais frustrado que seja essa pessoa, algo bom para ela, para reverter aquele momento de crise da sua vida em um momento de bênção. É muito difícil a gente liberar perdão. Semana passada, até eu promovi um evento na Casa da Cultura, e quando eu falei para os alunos que eles precisavam amar uns aos outros, perdoando-se mutuamente, eu senti um ar de ironia e cheguei até a ouvir assim, é possível, pastor. Eu acredito nisso, que é possível isso, mas eu gostaria de saber do pastor, como diz Jesus, perdoar 70 vezes 7. Para quem quer perdoar, não pode fazer o cálculo, 70 vezes 7. Porque de repente você pode chegar no número e falar, agora parou, não vou perdoar mais. Agora chega. Eu prefiro usar a regra seguinte. Quantas vezes eu gostaria de ser perdoado? Quantas vezes eu preciso ser perdoado? Porque a pessoa que não perdoa, talvez ela se acha sem erros, sem falhas. Eu não tenho falhas, eu nunca errei com ninguém, então não preciso perdoar. Eu acho que a gente precisa primeiro se colocar no local da vítima, e no local da pessoa que errou, para ver, olha, se eu estivesse no lugar dele, eu gostaria de ser perdoado? Sim, então também preciso perdoar. Porque o próprio Jesus fala, se você não perdoar, eu também não vou te perdoar. Então, ou seja, quem não perdoa não tem direito ao perdão. Então é bom colocar na balança. Se eu quero um dia ser perdoado pelos erros que eu posso cometer por ser uma pessoa falha, eu preciso estar preparado para perdoar. E assim vou receber o perdão quando necessário. O número de divórcio, pastor, como a gente está falando em família, ele tem se superado dia após dia, até pela facilidade de um casal ir no cartório e se separar em 40 minutos. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre casamento, se é viável a separação em alguns casos, quando uma pessoa pode se separar, tudo isso que eu perguntei no contexto bíblico. Olha, Aline, para um pastor, eu creio que fica muito difícil dizer assim, eu concordo com a separação. Apesar que a gente pega certas situações que fala, meu Deus, seria melhor não estar junto, né? Porque existem momentos de ferimentos, não só da alma, mas ferimentos físicos, né? São coisas absurdas que hoje a gente vê dentro de casa que não poderia acontecer. Mas a ausência de Deus é que traz isso. A ausência do amor verdadeiro, né? De cada um poder se colocar no seu lugar, muitas vezes estando certo, mas assumir o erro para poder compartilhar do melhor da vida conjugal. Biblicamente, nós não encontramos base para a separação, a não ser quando Jesus foi interrogado pelos discípulos, né? Ele disse, olha, a separação existe por causa da dureza, por causa da falta de perdão, mas a separação não é a vontade de Deus. Tanto que a Bíblia fala que o que Deus uniu, não separe o homem.
O casamento é até que a morte os separe, né? Um dia perguntaram para a mulher de Billy Graham se alguma vez na vida ela teve vontade de se separar do seu esposo. Ele é um dos maiores pregadores do mundo. Ela disse, olha, se separar não, mas de matá-lo várias. Foi, na verdade, uma brincadeira que ela fez, né? Ou seja, realmente existem momentos em que nós estamos irados, em que a gente tem uma dificuldade, mas nós precisamos trabalhar esse momento. Por quê? Depois da tempestade vem a bonança, né? Então você tem aquele momento de crise, mas depois vira festa. Então vale a pena conservar o casamento, conservar a estrutura familiar, porque uma separação ela não traz problemas, talvez, para o marido e para a esposa, mas e para os filhos? Quais as consequências? Será que é bom? Se você perguntar para o seu filho, você gostaria de ter papai e a mamãe junto? Com certeza ele vai responder que sim. Apesar que algumas vezes é tantas brigas que o filho vai falar, não, desse jeito não. Mas não é assim que Deus quer. É uma vida em harmonia, uma vida familiar verdadeira, né? Então, eu sempre que for aconselhar um casal, o meu conselho é de não se separar. E crer que através da oração, Deus pode mudar muita coisa. Pastor, agora um tema meio polêmico, mas eu tenho curiosidade, eu acredito que todos os nossos ouvintes também, é sobre o aborto, que é considerado crime em nosso país, né? E é um crime que prevê pena de 1 a 3 anos de prisão para a gestante e de 1 a 4 anos para o médico ou qualquer outra pessoa que realize nela o procedimento de retirada do feto. O que eu gostaria de saber é a sua opinião, como pastor, como líder espiritual, sobre esse tema, pastor. A minha mãe não poderia engravidar. Foi uma gravidez aí bem complicada. Até esses dias nós estávamos conversando, ela disse que eu só estou vivo porque Deus assim o quis. Minha mãe era sangue negativo, né? Eu sou o terceiro filho e tive sérios problemas na gravidez que minha mãe teve. E quando eu nasci também, aguardavam a minha morte. Se a minha mãe tivesse desistido de mim, quando o médico disse para ela, você vai correr risco na sua gravidez, hoje eu não estaria aqui. Se a sua mãe, de repente, por algum problema, tivesse desistido de você. Aí existe outro lado, e se houve um estupro, alguma coisa que aconteceu, né? É claro que a pessoa que cometeu o erro, o estuprador, ele vai ser o pai, mas você vai ser a mãe. Ninguém vai conseguir tirar de você que você é mãe. E é um filho, é uma vida. É muito complicado, porque cada um que passa sabe o que está passando. Mas eu creio que eu não tenho direito de saber, de escolher se você vai vir ao mundo ou se você não virá ao mundo. Eu creio que é uma posição muito difícil. No meu ponto de vista, a vida deve prevalecer. Todos devemos ter uma oportunidade de ser. E só podemos ser se virmos aqui, né? E para que venhamos errar menos, eu gostaria que o pastor aconselhasse todas as pessoas que estão ouvindo, quando sabemos que estamos escolhendo a pessoa certa, o que fazer para não errarmos na escolha e termos um casamento abençoado por Deus. Para ter um casamento abençoado por Deus, tem que ser dentro da vontade de Deus. A partir do momento que você quer viver uma vida conjugal dentro da vontade de Deus, você precisa esperar em Deus. O que acontece hoje é que ninguém consegue esperar. Ninguém tem paciência, não. Pastor. E tem um ditado, né? Quem come como é que é? Quem come rápido lá, quem tem pressa, come cru. É verdade. Né? E é o que tem acontecido hoje, né? Então as pessoas hoje, existem várias coisas, né, que atraem. Físico, né? Normalmente, né? Uma pessoa bonita vai te atrair e tal, né? Mas depois vem o conhecimento do interior. Então são vários fatores, mas muitas vezes é tão rápido o negócio que só aparentou o físico, né? Aí depois que casou, nós temos aí tantas coisas diferentes, né? Então nós precisamos entender que os opostos se atraem. Diferença não é motivo para você casar e separar. Mas quando é de Deus, Aline, eu falo por mim, as coisas acontecem, né? Eu tenho o privilégio de ter uma esposa maravilhosa, que foi preparada por Deus. Uma pessoa que foi criada pensando em mim. Eu vejo isso, tá? Deus, quando fez a Jaqueline, ele não pensava nela, pensava em mim. Verdade. Eu preciso fazer alguém muito especial para o Silas, né?
Talvez ele pensou da mesma forma para ela, né? Eu vou fazer alguém maravilhoso, né? Para Olha. Jaqueline, né? Pastor. Espero que ela pense assim, né? Mas a verdade, eu creio que Deus tem sempre alguém preparado para você. De que maneira você vai saber se é de Deus? Quando as coisas dão certo. Eu namorei 8 meses. Quando eu vi, eu já estava casado. Eu tinha minha casa. Logo, já tinha uma filha. E eu posso dizer que a melhor escolha que Deus fez na minha vida foi escolher essa esposa que Ele me deu. É algo de Deus para mim. Então vale a pena. Fala, Deus, eu preciso esperar no Senhor. É interessante que eu já casei bem maduro, né? Com 34 anos. O pastor esperou bastante, né? Não é que eu esperei, não. É que estava difícil. Né? Mas o dia que eu falei, Deus, eu acho que eu não quero mais. Aí Deus falou, não, agora eu preciso dar alguém para ele, porque esse daí sozinho vai me dar muito trabalho. Tá ele certo. me deu uma pessoa muito especial. Todos dizem que toda tampa tem a sua panela, né? Eu creio que Deus não tem feito muita frigideira ultimamente. Então Deus tem a sua tampa. Deus tem alguém especial para você. Alguém que não vai ser problema na sua vida, mas que vai ser pessoa. Deus criou Eva para Adão. Tirou da costela para andar lado a lado. Não tirou do pé para não ser pisado por ele. Não tirou da cabeça para que ela não viesse a pisar sobre ele. Mas tirou da costela. Deus tem uma costela preparada para você que está me ouvindo aí e está desesperado. Meu Deus, cadê? Né? É verdade. Deus tem, tá? Com certeza. E uma coisa interessante, não precisa ficar desesperado e sair procurando. Deus te entrega. Porque eu creio nesse cuidado de Deus sobre a minha vida, sobre a vida daqueles que creem nele. Pastor, infelizmente nosso tempo se esgotou, mas trazer o pastor Silas aqui é sempre um privilégio, é sempre uma bênção para o nosso programa, porque ele dá conselhos para todos nós que realmente a gente usa e quando colocados em prática dá certo. Muito obrigado, pastor, pela sua presença. O programa Construindo a Cidadania agradece. Eu que quero agradecer e quero me colocar à disposição de toda a família de Pirangi e região que precisar de um conselho, de precisar de um momento de conversa, nós estamos aí, porque eu creio que a família é essencial para a vida de qualquer sociedade. Muito obrigado, Aline, muito obrigado à rádio por ter dado essa oportunidade e que Deus abençoe a cada um de vocês. Você está ouvindo Construindo a Cidadania, espaço aberto para a participação da comunidade.